Olá, seja muito bem-vindo ao Do Zero à Marca Podcast e hoje é o nosso 7º episódio. Aqui nós falamos com empresários e empreendedores e marcas que começaram do zero. Hoje é um episódio muito especial, nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Afinal, o que é o Setembro Amarelo e como nós podemos prevenir e até mesmo entender mais sobre suicídio, seja na sua empresa ou na sua vida pessoal. Vem com a gente! E hoje eu estou aqui com a Thaís Borges, minha amiga e psicóloga também. Thaís, se apresenta pra gente, por favor. Claro, um prazer estar aqui, Larissa, né? Pode ser Lari, pode ser Lari. Muito feliz pelo convite, porque é um assunto que para algumas pessoas é pesado, mas eu amo, né? Que é falar sobre prevenção do suicídio. Bom, eu sou a Thaís Borges, psicóloga, né? Formada pela UF 2012, então já estou na área aí há mais de 13 anos, né? Porque na nossa formação na faculdade a gente atende também. Sou especialista na clínica fenomenológico-existencial. Acho que a gente não vai ter tempo para aprofundar o que é isso. Mas traduz um pouquinho pra gente o que é isso. É porque a gente, na psicologia, a gente diz o seguinte: a psicologia é como se fosse um arquipélago, porque existem várias ilhas. E cada profissional, quando a gente faz a faculdade, você vê tudo. Vê psicanálise, você vê TCC, você vê clínica existencial e a fenomenológico existencial, que está ligada à vertente da filosofia. Como que eu posso explicar de uma maneira mais tranquila? Eu não estou muito preocupado se essa pessoa aqui, se ela tem neurose, psicose, se ela é borderline, se ela é depressiva, se ela é ansiosa. É claro que isso faz parte, principalmente se for preparar um laudo. Mas a minha maior preocupação é o ser como essa pessoa, esse existente, lida com o mundo, com ela mesma e com as outras pessoas. Então, o foco principal é a pessoa, é o modo de lida dela com o mundo. Então, é mais ou menos isso, né? Ah, perfeito. Já deu para dar uma clareada sobre o que é a sua formação. E nessa formação, eu comecei a ver uma professora maravilhosa, né, da UERJ, né? Eu fiz essa especialização no Instituto IFEM, né? E ela é uma das cofundadoras desse instituto. E lá eu ouvi muito sobre suicídio e eu me tornei uma estudante assídua do tema, né? Eu fiz alguns cursos, leio muita literatura e me aprofundo nessa área, não só para ajudar, né, os pacientes, as pessoas que precisam saber mais como agir, mas principalmente, né, o que eu vejo assim, como um encargo social à sociedade. Porque o suicídio ele é visto muito como... Algumas pessoas têm preconceito, outras pessoas têm até medo de falar, e as pessoas não sabem como lidar. É um assunto muito sensível, né? Exatamente. E saber como lidar com esse assunto extremamente sensível é o que nós estávamos conversando antes, né? E a caminho do podcast. Porque até na conversa ali, né, onde nós estávamos vendo sobre os pontos que nós iríamos falar, a Thaís, ela até me chocou um pouco ali em alguns pontos. Eu falei, gente, mas espera aí, eu não posso fazer nada, eu não tinha parado para pensar nisso, mas nós vamos chegar lá. Calma que você vai entender. Mas, iniciando ali, pra gente ter ali um tempo, conta pra gente um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? Qual é o foco do Setembro Amarelo? E a história do Setembro Amarelo também. Sim. Vamos devagar, né? Existem... Se você for pesquisar na internet, né, como fala aí da Google, você vai ver que todo mundo fala sobre Mike M, o cara lá, o rapaz de 16 ou 17 anos, que cometeu suicídio, que consertou um carro amarelo e depois ele se suicidou. E aí tem a história de que na época do enterro dele, do funeral, os pais entregaram fitas amarelas, cartões falando se você precisa de ajuda, peça ajuda. Isso foi lá em 96, né? E as pessoas associam muito a questão, né, do Setembro Amarelo a esse ponto, a esse caso, né? Mas, na verdade, é que já existiam muitas políticas falando sobre isso, né? Por exemplo, a UERJ, em 2010, já começou um trabalho, né, sobre essa questão de trabalhar o suicídio, as pessoas, porque muita gente se suicida lá, né? Que é um ponto à parte, os prédios altos e tudo mais. Já começou um trabalho. Mas aqui no Brasil, né, só em 2015, né, veio a Organização Mundial da Saúde e a gente começou a adotar o Setembro Amarelo. Não está diretamente vinculado à história. Na verdade, eles escolheram o Setembro Amarelo, e a ideia era acender velas, né,
para que pudesse trazer à memória as pessoas que cometeram suicídio, a família, né? E falar sobre esse assunto, porque antes, né, um dado histórico importante, as pessoas não falavam do suicídio porque eles acreditavam no efeito cascata. O que era isso? Se a gente falar sobre o suicídio, as pessoas vão se suicidar mais, né? Alguém se suicida e aí aquela pessoa que está tentando, ela vai querer também. E as pessoas acabavam velando muito, não falando. E a gente vai vendo ao longo da história, do tempo, que não é bem assim, né? Sim. Não tá ligado a isso se você falar ou não. Pelo contrário, quando a gente aborda um assunto, a gente traz clareza para esse assunto, as pessoas que passam por isso, por essa situação complexa da ideação suicida, né, do pensar, ela se sente confortável, né? Alguns, Verdade. né? A gente vai chegar aí. Mas ela tem uma abertura maior, digamos assim, para poder falar sobre. Como né? se não se sentisse sozinha, talvez. Acolhido, porque o preconceito ainda existe e é muito grande, né? Vamos pensar aqui um exemplo, eu e você. Vamos supor que eu tenha ideação suicida e você é minha amiga, né? Mesmo para um amigo eu chegar e falar, olha, tô pensando em me matar, como que você receberia isso? Eu, primeiro, ali tentaria me recompor, porque isso pra mim é um baque muito grande, né? Um choque. E aí eu falo assim, não, calma. O que eu posso te ajudar? Não faz isso, você é tão nova e tudo mais, tem 2 filhos, sua família precisa de você. Mas o que eu posso te ajudar? Eu acho que seria assim. Você, não, pera, quer um abraço? É algo que eu fico assim, gente, como que eu agiria realmente, né? Sim. E aí você já vê que é um choque. Sim. Então, a pessoa que tá pensando também é um choque pra ela. Cara, como isso tá passando pela minha cabeça, né? E aí, ela sabe que quando ela falar, vai ser um choque pro outro. Eu nunca pensei pra parar nisso. Nunca parei pra pensar sobre isso. Que é um choque pra pessoa também. E vai ser um choque pro outro, porque ela sabe. Cara, se eu falar isso pro meu marido, ele vai achar que eu tô maluca. Se eu falar isso pro meu amigo, né? Vai ser isso. Não faz. E aí, gente, uma coisa importante, né? A gente salientar, falar que a pessoa que tem ideação suicida, ela não tem problema cognitivo, tá? E a gente age como se ela tivesse. Exemplo, como pegando o exemplo da Larissa, né? Não faz isso, né? Poxa, você tem 2 filhos, precisam de você, a sua vida, você é bonita, parará e parará. E a gente dá argumentos que aquela pessoa sabe. Ela não deixou de saber que ela tem uma boa família, não deixou de saber que ela, sei lá, às vezes tem uma condição financeira legal, né? Ela não deixou de saber quem ela é. Ela sabe disso tudo. E isso gera mais sofrimento, porque apesar disso, eu ainda quero me matar. Apesar disso, ainda tô sofrendo. Então, gera uma dor ainda maior para a pessoa. E nesse caso, então, como que a gente pode ajudar essa pessoa sem gerar um desconforto ainda maior? E aí entra na questão da prevenção, né? O que é essa prevenção? O que é esse acolhimento que é tão falado? Né? A gente vai ver que as pessoas falam isso, né? Se precisa de ajuda, peça ajuda. Sua vida tem valor. E eu vejo muito na clínica e outras coisas, né, que são tristes, como, por exemplo, a culpa que os pais sentem quando alguém comete suicídio. E isso tá ligado a essa ideia errada de prevenção. Ah, Thaís, você tá falando que a prevenção não existe? Ela existe, mas não da maneira como ela é colocada por qualquer Instagram que você entrar, qualquer site que você for entrar, principalmente esse mês de Setembro Amarelo, né? Você vai ver o quê? Ah, sua vida importa, peça ajuda, fale com alguém, né? Aí orientação aos pais, né? Eu tava vendo alguma coisa que apareceu pra mim essa semana, não vou lembrar o site. Nossa, você tem que guardar as coisas que vai fazer com que ele cometa suicídio. Você não pode deixar ele sozinho. Você não pode fazer isso. Isso é um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande que não é sua. Nós não podemos tutelar a existência do outro. Não há nada que eu possa fazer. E isso que pesa. Isso pega. E ter essa consciência, pra mim, foi um choque. Não tem nada que eu possa fazer, né? Do ponto de vista prático, a gente vai entrar no que a gente pode fazer, que foi a pergunta. Mas do ponto de vista prático da coisa, não tem nada que eu possa fazer para que eu impeça o outro de cometer o ato do suicídio. Nada. Porque é uma decisão que é única e exclusiva daquele que vive. E só eu vivo a minha vida, eu não posso viver a sua. Né? Thaís, então, como que se dá essa prevenção? Porque se eu falo para um pai, né, isso era muito comum. Hoje eu nem sei se tá tanto assim, acho que
as coisas vêm mudando aí ao longo do tempo. Mas eu falar para um pai de um filho que tem ideação suicida que ele não pode deixar a criança sozinho, o adolescente sozinho, né? E em algum momento ele tem que sair. Já teve um caso desse. Até de uma pessoa famosa, gente, esqueci o nome. Era um pastor que era ex-satanista. Você que é crente, você vai lembrar. Daniel Mastral. Né? Eu não vou lembrar todos os detalhes do caso, mas é bom porque é um caso que a maioria das pessoas, né, podem conhecer, pesquisar para ver como foi, né? E aí eles faziam revezamento de ficar acordado para vigiar o filho. Que isso, gente. Dentro do revezamento, não me lembro se foi ele ou se foi ela, um dos dois dormiu no quarto de hora, digamos assim, e a criança se matou. E aí eu te pergunto, né? E a culpa? Por que eu dormi? Por que eu não fiquei acordado? O que eu poderia ter feito diferente? Sim. Gente, a pessoa já tá sofrendo tanto com a morte do filho, que entra outro ponto, depois eu quero voltar nisso, você me lembra? A pessoa sofre tanto com a morte desse filho, né, que se suicidou, e a gente que não tá passando pelo sofrimento não entende, ainda vai carregar a culpa da responsabilidade de uma escolha que é do outro. Eu não posso me responsabilizar se você vai atravessar a rua e se jogar na frente de um carro, a escolha é sua. Percebe como é pesado e a linha é muito tênue? É claro que, como família, a gente vai fazer de tudo para ajudar, né? Um outro caso também que aconteceu, não vou lembrar agora quem foi, mas acho que foi de estudo de caso mesmo, lá do grupo de estudo. E aí, tinha falecido alguém e a mãe queria ir no funeral. E tava com a filha. A filha, não, mãe, eu prometo, eu não vou fazer nada. A senhora vai, é um ente querido, uma pessoa que é importante, vai lá, não deixa de ir. E quando a mãe saiu, ela se suicidou porque era o que ela queria. É pesado. É pesado. E vem a culpa. E também o sentimento da criança, né, da pessoa querer se suicidar ali, porque olhando agora por esse lado que você, inclusive, chamou a atenção, a pessoa... A nossa resposta depois do choque acaba sendo algo que, inevitavelmente, dificulta ainda mais a pessoa, piora a situação. E talvez estando igual no caso desses pais, né? Mas assim, eu como mãe, eu acho que eu teria feito, com certeza eu teria feito a mesma coisa. Sim. Mas olhando assim, por outro aspecto, talvez piore para a pessoa que tem essa tendência suicida, porque ela fala assim, poxa, eu ainda tô sobrecarregando os meus pais, ainda tô sobrecarregando a minha mãe, então eu sou muito ruim mesmo, né? Tem alguma correlação isso? Sim e não, né? A gente vê na psicologia o que é mais fascinante, assim, que eu sou uma apaixonada pela minha profissão, que cada caso é um caso, né? Sim. Então, assim, acontece que sim, isso pode gerar em algumas pessoas um sofrimento maior, porque ela não quer que o pai tenha esse tipo de sentimento, é uma decisão que é dela, né? E aí entra a questão de se sentir egoísta, né? Várias outras questões emocionais que precisam ser trabalhadas, né? E a gente vai falar sobre um pouquinho o que é o suicídio, para ficar um pouco mais claro, mas trazendo essa questão familiar, né? Como que é difícil o familiar lidar com isso, né? O peso que fica é você entender que, claro, como você falou, como mãe, pai, tio, a gente vai dar o nosso melhor para ajudar aquela pessoa. A gente não quer que aquilo aconteça, e que bom que não quer. Eu, como profissional, também não quero que o meu paciente cometa suicídio, né? Jamais, tanto que eu me especializei para isso, né? Para ajudá-lo da melhor maneira. Mas eu tenho a tranquilidade de entender que se ele vier a fazer, a responsabilidade não é minha, eu dei o meu melhor. Eu fiz o que eu podia fazer, mas a decisão é daquele que vive. Então, o familiar entender que a responsabilidade não é dele. É esse peso que algumas medidas preventivas trazem, que eu gostaria de desmistificar, a gente tirar isso da pessoa. A pessoa já está sofrendo tanto, ainda tem que trazer a responsabilidade de que ele se matou porque a culpa é minha, porque eu não vigiei. Ele se matou porque eu não tirei o presto-barba do banheiro, ele se matou porque eu não escondi as facas, né? A pessoa, ela é inteligente. Tem casos, né? Quando a gente fala das redes de apoio ou redes de proteção, coloca esse rede para proteger, para a pessoa não se jogar. E aí as pessoas riem, né? Os próprios pacientes que pensam já falaram para mim claramente, você tem uma mulher, é uma palhaçada, né? Nossa vida importa em setembro. É isso que eu iria falar, porque eu ouvi uma pessoa, uma amiga que inclusive está passando por um processo depressivo, né? E aí eu convidei ela para ir no Setembro Amarelo que vai ter na igreja, né, e tudo mais. Ela falou assim, isso é uma palhaçada, eu não vou. E aí eu pensei, eu falei, poxa, mas você precisa, é bom. Mas só lembram disso em setembro? Por que tem
esse pensamento, assim? Claro que a gente não vai conseguir definir o pensamento da pessoa propriamente dito, mas por que eu vejo, então, ainda mais pela sua última fala, que talvez seja um pensamento geral, né? De algumas pessoas que passam por isso. As pessoas que têm problemas emocionais, eu posso chutar aí, né? Não vou afirmar com certeza, bota aí 90% pra ser boazinha, acreditam que Setembro Amarelo é uma palhaçada. Por quê? Porque o resto do ano, ai, que frescura. Ah, vai se tratar. Ah, isso aí ela tá falando isso de palhaçada, a boca da prova vai se matar nada. Aí chega em setembro, não, sua vida importa, fale mais sobre isso, né? Entendi. Quem nunca pensou assim? Pesado. Né? Ah, Thaís, mas então o Setembro Amarelo não é viável, então não é importante? Pelo contrário, ele é muito importante. Só que os profissionais, né, precisam entender que realmente a vida do paciente... Para psicologia, isso a gente já sabe que não importa só em setembro, mas nas empresas, né, que é o foco do seu podcast, os empresários, né, nas igrejas, as pessoas, de um modo geral, na sociedade, precisam ter essa maturidade de entender que o sofrimento ele não vai acontecer só em setembro. Né? A gente não precisa lembrar que a pessoa pode querer se matar só em setembro. Né? Então, em setembro é importante para trazer esse alerta, mas continuar a pontuar essas questões de saúde emocional, não apenas do suicídio, mas de cuidar da sua saúde emocional, de você como um todo, ao longo do ano é imprescindível. Senão fica uma coisa realmente muito, como que eu posso dizer? Não é nem superficial, é... Forçada. Forçada. Sim. E quais são as medidas? Acabou que a gente fugiu do assunto. Quais são as medidas? Nós falamos muito. As medidas que nós podemos tomar para ajudar as pessoas. Já vimos que não é falando, mas você é tão bonita, você é tão jovem. Não funciona, gente. Já aprendemos aqui. Então, o que nós podemos fazer? Então, que prevenção é essa que funciona, né? Já que esconder tudo não funciona. Não sei. O que funciona? O estar presente e, principalmente, gente, sem julgamentos. Porque às vezes a gente fala, mas eu não julguei, mas a sua fala já tem nas entrelinhas um certo julgamento. E não é por mal. É o que você falou, eu quero fazer de tudo, eu quero ajudar, eu tô aqui, eu quero que essa pessoa não faça isso, ela é importante pra mim. Sim. E você vai mostrar que ela é importante sabendo ouvir. Né? Thaís, mas é muito pesado, e é mesmo. Encaminhar essa pessoa para um profissional que tenha capacidade de ter uma escuta ativa, de acompanhar essa pessoa, que não vai ficar tão, como que eu posso dizer, assustado com aquilo que a pessoa vai dizer. Né? Por exemplo, essa medida de prevenção que a gente está falando, eu atendi, tem uns 5 anos, mais ou menos. Né? Um caso grave de um paciente, ele tinha sido internado aqui em Petrópolis, uma clínica aqui, Bromélias, eu acho que é o nome da clínica. Tem uma clínica psiquiátrica aqui assim, né? Tem. É porque, gente, eu sou de Petrópolis há pouco tempo. É verdade. E aí, ele tinha sido internado porque ele tinha ideação suicida. E aí, ele tentou cometer suicídio dentro da clínica. E aí, ninguém sabia mais o que fazer com ele. Aí, me descobriram, perguntou se eu atendia. Na época, eu nem morava aqui em Petrópolis. Eu falei, não, atendo online, vou atender a pessoa. E comecei. Uma das práticas que eu fiz, gente, cada caso é um caso, quero deixar isso bem claro, mas eu tô falando da questão do profissionalismo. Uma das nossas conversas era, então me fala, como que você pensa em se matar? A gente ficava sessões atrás de sessões, ouvindo o plano dele de ideação suicida. Thaís, mas você não tá influenciando ele a se matar? Não. Porque quando a gente pensa, só pensa na cabeça, é totalmente diferente quando a gente fala. Exemplo, você brigou com o Rafael. Seu marido amado. Rafael é meu marido, tá, gente? Né? Pra quem não sabe. Intimidade é um problema sério. Você brigou com seu marido. E aí você fica, cara, quando eu falar com ele, eu vou falar isso, eu vou fazer, eu vou acontecer. Tudo na mente, né? Tipo assim, já ganhei a discussão. Chega pra conversar com ele. O que acontece? Não dá. Olha pra cara dele, fica... Depende do nível da raiva, mas normalmente não vai. Se você conseguir colocar pra fora, verbalmente, né, um raciocínio lógico, pelo menos 40% de tudo que você imaginou, você tá de parabéns. Porque o que a gente idealiza é muito diferente do que a gente faz na prática. Mas não duvide de um advogado, que tem toda a conversa ali formada na cabeça e todas as justificativas, os argumentos, tudo. É um pouco mais complexo pra mim. Mas é difícil. Mas é difícil, porque pega o emocional, né? Exatamente. Então, quando ele começa a falar pra mim, como que ele vai fazer? Ele já começa a entender Aquilo se torna mais real.
E aí ele começa a pensar, caramba, né? Pesado. Eu vou gerar sofrimento para tirar o meu sofrimento. Sim. E a gente começa a problematizar aquilo. E a gente vai conversando e vai mudando. E em determinada sessão ele vira para mim e fala, tô pensando em fazer uma faculdade para trabalhar lá naquela clínica que eu me internei. Para ajudar os profissionais lá. Eu falei, caramba! E o que aconteceu ali nesse momento? E não fui eu, foi ele. Eu só ajudei ele. Tem que ser da pessoa. Naquele momento, ele viu que a vida também era uma possibilidade. E aí, o que a gente precisa entender do que é o suicídio, eu acho que isso é importante também, mas, Thaís, o que é o suicídio? É o ato de tirar a própria vida. A gente esquece, né? Isso aí é vestibular, Enem, né? A prova do Enem. Isso não diz nada. O suicídio, ele é um fenômeno. Ele é uma possibilidade para qualquer um que vive. Para mim, para você que está em casa aí ouvindo o podcast, para qualquer um. Porque a gente não sabe que tipo de sofrimento a vida ainda vai nos proporcionar. Sim. E não é porque ele se apresentou como uma possibilidade que eu vou cometer. Não é isso. Mas se eu entendo que ele é uma possibilidade real, eu consigo lidar de uma maneira melhor. Eu consigo dar voz a esse sentimento, a esse sofrimento, eu consigo falar sobre ele, eu consigo buscar uma ajuda para lidar com ele, e aí eu consigo olhar, porque a gente brinca, né, o entre, né? A pessoa que tem ideação suicida, ele tá o entre o quê? A vida e a morte. Sim. Pra ficar claro, já viu aquela imagem que tem a velha e a bruxa junto? Não. Nunca viu que tem o sapo e a princesa? Que dependendo da forma que você olha, muda a imagem, mas é a mesma imagem? Sim, Depois, o pessoal da mídia aí botar aí qualquer uma, o pessoal entendeu o que eu tô falando. Isso é o suicídio pra mim. Pra Thaís, psicóloga, né? De acordo com todos os estudos que eu fiz. Aquela imagem é o suicídio na existência de uma pessoa. Ele tá ali. Só que hoje eu não tô vendo ele, eu vejo a vida. Eu vejo possibilidade pro meu futuro, né? Eu tenho sonhos, eu tenho planos, porque eu tô bem emocionalmente. Mas em determinado momento da minha existência, eu posso passar por um sofrimento tal que eu não vou ver mais isso. O que vai se apresentar pra mim vai ser a morte. Mas ela sempre esteve ali. Só que quando a morte se apresenta, a vida ela só tá escondida, ela também tá. Ela tá presente, a gente só não enxerga. Então, o trabalho principal da minha psicoterapia, e acredito que dos colegas profissionais nessa área específica, é mostrar para o paciente que para além da morte ainda existe vida. Você pode olhar de uma outra maneira. E quando a vida se apresenta, aí a gente já ganhou. Quando a vida começa a se apiguar, eu vou fazer uma faculdade. Eu quero me matar, mas eu vou fazer uma faculdade. Então a vida se apresentou. A vida se apresentou. Você falando, me veio muito a memória sobre o trazer a luz, né? Porque quando você fala, a gente traz a luz, traz a realidade também. E aí conseguimos compreender melhor os nossos sentimentos. Exatamente. E também, um outro ponto que você falou sobre a morte pode estar ali, né? Da mesma forma que a vida também está. Então, você pode trazer a vida à luz também. E isso é muito lindo, porque tudo na vida tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Você que vai escolher para qual lado você vai olhar também, né? E um outro ponto também que eu sempre converso muito com as pessoas no dia a dia é falando acerca de sair do problema e olhar do lado de fora do problema. Isso também seria alguma forma de ajudar também? Isso é terapêutico, né? Mas você percebe que quando você tá um pouco melhor emocionalmente, isso é mais fácil? Sim, agora. Né? Mas isso é muito terapêutico. A gente precisa ajudar, né, o paciente ou os nossos amigos a fazer isso. É um exercício, né? Como você falou, Thaís, medida de prevenção, tá? É o estar junto, é você não julgar, que às vezes tomar cuidado com o que se fala. É a pessoa entender que você tá ali, porque ela precisa desse acolhimento. Ali, o André colocou pra gente. É a mesma imagem, né? Da forma que você foca, você vê a bruxa, a véia, ou você vê a princesa. Depende de como você vai focar. Verdade. Mas tá ali o mesmo desenho. É a mesma vida, é a mesma existência. Né? Tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. Depende para qual lado você está olhando. Mas claro que isso também depende da forma como você está no momento, né? E eu vejo também, a gente estava até falando um pouco sobre isso, né? Com o pessoal daqui um pouco antes, que hoje ainda há o preconceito de buscar uma ajuda profissional, né?
pra que eu vou pagar uma terapia, né? Eu posso conversar com os meus amigos? Ai. Ou então, não, eu olho o mar e aquilo é super terapêutico pra mim. Já ouviu essa? Ai, pra mim é. Mas... E né? Que bom. Nossa, traz uma paz, o mar, a natureza, assim, eu fico relaxada viajando. E qual é a diferença, né? Que você pode, assim, como uma leiga, até pra ajudar as pessoas que estão ouvindo, né? Um bate-papo, que você vê entre conversar com um amigo e conversar com um profissional. O que você acha que é a principal diferença? É que o profissional vai ter o olhar profissional, né? Não tem jeito. Igual a Thaís é minha amiga, vocês já sabem, ela sabe de tudo da minha vida. Eu tenho dificuldade de contar as coisas pra ela até da minha vida normal, porque automaticamente ela já vai vir com o profissional. Eu fico assim, olha, lá vem. Da mesma forma, quando ela conversa comigo sobre ideias de empreendedorismo, de crescimento, eu falo, opa... É uma vergonha. E a marca, isso e aquilo. E é natural, entendeu? Mas o profissional... ele vai ter esse olhar profissional, ele vai conseguir em uma fala sua, várias vezes, tu já me destravou em várias coisas com apenas um apontamento, né? E quando eu tô numa crise assim, aqui confessando, né? Eu mando mensagem pra ela como amiga e também já esperando. Ai, que pecado. Consulta grátis. Então, sabe o que acontece, né? Não tem jeito. Esperando um apontamento. E quando ela não faz esse apontamento, que ela fala assim, ó, profissional e tal, não vou fazer, eu falo, mas o que tu acha? Porque tem diferença total, né? E também sobre se abrir. E aproveitando que estamos falando sobre o olhar profissional, né? Como escolher um profissional? ChatGPT não é profissional, né? E tem muita gente fazendo terapia no ChatGPT. Nos explique por quê também, né? Porque o óbvio precisa ser dito também. Vamos falar sobre isso. E como escolher? Porque é muito complicado. Eu acho que é um ponto muito sensível que a pessoa vai ter um acesso. E eu acho que sim, eu tenho certeza em mim que é muito difícil você entregar esse ponto sensível para qualquer pessoa. Ou somente por qualificação também, né? Exatamente, isso é um ponto muito importante. O profissional, ele tem que ser qualificado, mas não é a qualificação dele que vai fazer com que você consiga se abrir com ele. Como que eu vou saber isso, Thaís? Testando. Verdade. Né? Você vai iniciar um processo, você vai olhar e falar, poxa, eu acho que aquela psicóloga ali que vai bater comigo, né? Ela tem uma qualificação ok, né? Ela é formada, tem as especializações, ela atende o que eu acho que eu tô precisando, eu marco uma consulta. Pode ser que, como é que vocês falam hoje, né? Vai dar match. Que sim, que não. Não é mais hoje, mas não tá é. bom. Ai, gente, eu não consigo me atualizar nessa geração, mas tudo bem. Vai fluir. Ou pode ser que mesmo a pessoa com pós-doc e tal, você chega lá e fala, cara, não consigo. Então, é na experiência da vida. Mas respondendo a sua pergunta, como escolher esse profissional? Eu já vejo um problema antes. Qual é o problema anterior a isso? Você sabe a diferença entre psiquiatra, psicólogo e psicanalista? A pessoa não sabe nem Tu já me explicou isso uma vez. Mas então aproveita. Fala pra gente a diferença. Não vamos fugir do entre tema. Vamos só dar uma... Porque eu acho importante rápida, né? também. Psiquiatra é médico. Médico vai prescrever o quê? Medicamento. Então, você vai chegar lá e falar, olha, acho que eu tô ansioso, eu tenho crise de pânico, eu tenho isso. O cara vai ficar lá com você 20 minutos, normalmente. Espero que não. Procure um bom psiquiatra que te escute, né? Que te indique um acompanhamento psicoterapêutico, né? Que é difícil, mas ainda existe. Mas, normalmente, a pessoa vai ficar ali rapidamente com você e vai te prescrever uma medicação. Ele tá errado? Não, é o trabalho dele. Sim. O médico vai prescrever uma medicação para tratar o seu sintoma. Ponto. A causa, aquilo que tá gerando sua crise de ansiedade, né, suas questões emocionais, isso precisa de tempo, precisa de uma autoanálise, precisa de uma análise em conjunto, precisa um olhar para si, isso só com o psicólogo. Ou o psicanalista. Né? Que aí é o segundo ponto. Thaís, e qual a diferença entre o psicólogo e o psicanalista? É só a forma de atuação? Sim e não. Psicologia, ela é uma faculdade que a pessoa vai cursar. Você cursa lá seus 5 anos de faculdade. Sim. Depois você se especializa numa área, como eu fiz, a fenomenológica existencial. Tem psicólogos que se especializam em psicanálise, que eles gostam da psicanálise. Psicanálise é um curso de formação, tá? Então, qualquer pessoa pode fazer psicanálise. Então, por exemplo, eu formada em Direito, eu posso fazer um curso de psicanálise, inclusive atuar nessa área? Pode.
Por isso que Eu pensava que tinha que fazer psicologia. Inclusive, era uma ideia fazer psicologia, né? Mas depois a gente entra nisso, que senão a gente vai fugir muito. Mas eu pensava que tinha que fazer psicologia. Não. Não. Não, esse é o X da questão. Ah, tá. Você tá dizendo, então, que qualquer psicanalista, né? A pessoa vai lá, faz um cursinho lá de 2 anos, e a pessoa abre lá o consultório, a pessoa começa a atender, né? E é por isso que psicólogo tem uma certa implicância com psicanalista. Não, gente. Não tem. Por que não tem, né? Existem bons profissionais na psicologia, como existem péssimos psicólogos. Sim, assim como existem áreas. péssimos psicanalistas e maravilhosos. Inclusive, Luciana Borrell, uma ótima psicanalista, fazer um merchan da minha amiga, que divide consultório comigo. Ela é psicanalista, ela é maravilhosa, super estudiosa, fez várias formações. Então, a questão não é essa. Mas é importante entender essa diferença para quê? Para você procurar. Caramba, o cara é psicanalista, mas o que ele fez para começar a atender? Né? Quais são os outros cursos que ele fez? Quanto tempo... E qual o curso de psicanálise que ele fez? Que hoje em dia o negócio tá complicado. É reconhecido pelo MEC? Não é reconhecido pelo MEC? Né? Então, são vários detalhes que é importante. Ai, Thaís, mas é muita coisa. Não é, gente. É a sua cabeça. Eu também tento analisar os princípios da pessoa. Exatamente. Porque... tem que ter correlação com os meus princípios também, né? Porque, gente, tudo que eu trabalho na vida, eu analiso também os princípios da pessoa. E não adianta, a pessoa deixa isso explícito com muita clareza, até mesmo no Instagram. Ah, eu não faço, faz. Nas entrelinhas você faz. Sim. E eu analiso também os princípios da pessoa, porque, gente, é algo muito sério. A pessoa vai entrar na minha cabeça, eu vou estar ali vulnerável. E isso é um ponto importante que você falou. Entrar na cabeça. Gente, para você saber se o seu psicólogo ele é um bom profissional, né? Os meus pacientes que estão me ouvindo vão confirmar. O psicólogo, ele não tá ali para dar conselho, tá? Sim. Os meus pacientes já sabem, já estão cansados. Tem uma até que fala, ai, Thaís, eu sei que não, por favor, dá pra você falar alguma coisa hoje? Né? Porque assim, gente, eu não tô... Porque eu não vivo a sua vida. Eu sei o que você tá me pontuando dela. Então, um bom profissional dessa área, ele tá ali para te ouvir, te acolher e te dar possibilidades de existência. Olha, Larissa, pelo que você tá me pontuando, eu acredito que isso aqui pode acontecer isso. Se você for pelo outro caminho, pode acontecer isso e aquilo. E essa terceira opção, quem vai decidir o que vai fazer é você. É você. E tem muitos profissionais, principalmente pouco capacitados, que diz que o paciente tem que fazer, gente, uma coisa, assim, surreal. Cada coisa que eu escuto na clínica, né? Teve uma paciente que chegou pra mim, tem pouco tempo, não sei, quase 1 ano, mais ou menos, que o último terapeuta dela falou pra ela, para de frescura. Oi? Você ainda não resolveu isso? Juro pra você. E a minha pergunta foi, você não denunciou? Que isso? Né? Ah, não. Eu falei, não tô nem dizendo pra fazer, coitado do colega, né? Vai que ele dá um dia ruim, mas não justifica. Né? Então, assim... E aí as pessoas têm realmente preconceito, né? Acha que terapia chega lá e conversar, gente. Vai muito além disso. E aí entra na questão que você falou da escolha do profissional, né? A gente falou psicólogo, psicanalista, né? E psiquiatra. Eu tô com taquicardia, tem um negócio sério no meu coração. Eu não vou em qualquer médico, eu vou pedir uma indicação, porque eu quero ir num bom profissional, porque eu quero que ele resolva o meu problema quando eu morrer. Né? Sim. Mas quando se trata das questões emocionais, a gente tá nem aí. É verdade. As pessoas não se preocupam com isso. As pessoas só buscam terapia quando elas estão no limite. Dificilmente alguém vai pra terapia. O que você tá fazendo aqui? Qual a sua demanda? Eu vim pra me conhecer melhor. Cara, o que eu faria? Eu tô há 13 anos atendendo, gente. Se eu peguei 1 ou 2 que falaram isso pra mim, foi muito. Sério? Seríssimo. Pessoa chega lá, a gente faz, né, normalmente. Minha metodologia de atendimento, primeira consulta é uma entrevista. Eu preciso saber de onde essa pessoa vem, já fez terapia, se toma medicamento, se não toma, anamnese, fazer lá relatório. E eu sempre, qual a sua demanda? Ou seja, qual o seu problema? O que te traz aqui pra minha sala? Ah, entendi. Né? Aí a pessoa fala, sou TDAH, sou borderline. Sou, como que é? Agora autista tá em alta, tá? É verdade. Na clínica. Se autodiagnosticou no Instagram. No ou TikTok, no ChatGPT. Ou no ChatGPT. Né? Inclusive, vamos conversar um pouco sobre isso. Como na verdade, antes nós estávamos falando sobre isso. Porque o assunto vai indo, né? A gente foi
para especificações. Sobre não usar o chat como um profissional, né? E procurar um profissional certo. Então, acaba que você explicou a diferença dos profissionais. E é óbvio que o chat não é o ideal também, porque não é um humano. Ele não vai pensar uma inteligência artificial. Então, ele vai sempre pensar em análise de dados e tudo mais, e não no sentimento ali, o que te levou a ter aquela decisão e tudo mais. Então, por isso, você precisa procurar um profissional. E, como você mesmo disse, nem todas as pessoas procuram um profissional como um tratamento anterior a uma certa situação difícil, né? Me fugiu o nome, como que eu poderia colocar isso, mas enfim. Uma desordem emocional, um gatilho, uma crise, alguma coisa. Antes da crise. Como algo antes da crise. A maioria das pessoas não procuram, né? O profissional antes. Só mesmo quando a crise vem, né? Seja uma crise, um trauma, a situação em si. Mas quais são os sinais alarmantes para você procurar um profissional imediatamente? Cara, excelente pergunta. Quando... Seja qual for o seu sintoma. E aí você não precisa se autodiagnosticar. As pessoas acham que diagnosticar depressão e ansiedade é fácil. É extremamente difícil. Eu acho, pra mim, é o mais difícil. Porque os sintomas são muito parecidos. Então, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? E normalmente tem comorbidade. A pessoa tem depressão e tem crise de ansiedade. A pessoa é ansiosa e cai numa depressão. Então, a questão não é o rótulo. A questão é, eu tô com alguns sintomas. Né? Eu tô sentindo apatia da minha vida, ou eu tô tendo muita crise de ansiedade, né? Eu tô muito estressado, seja qual for o sintoma, qualquer sintoma. Se esse sintoma hoje está atrapalhando a sua vida, a sua existência, você está deixando de viver plenamente por causa do sintoma, já passou da hora de você procurar uma ajuda profissional. Porque, por exemplo, ansioso. Ansiedade é uma coisa boa. Todos nós somos ansiosos. Deus nos deu ansiedade, graças a Deus. Né? Pra que ele deu ansiedade? Mecanismo de defesa, gente. Imagina, você tá na rua... Aqui em Petrópolis tem muito isso, né? Mas eu vim do Rio. Você tá lá, 11 horas da noite, caminhando na rua... Vem 2 caras na moto, sem capacete. Já sai correndo. Gente... Luta ou fuga, né? Vou pagar pra ver se eu vou ser assaltado ou não. Na hora você fica desesperado, vem o medo, a ansiedade, obrigada, né? Pupila dilata, você corre. Perfeito. O problema do homem moderno, da nossa sociedade atual, é que o objeto dessa ansiedade não é mais concreto. Não é um cara andando de moto. São os meus pensamentos, são os meus medos. Olha aí. E aí eu fico o tempo todo ansiosa. Não vem aquele pico de adrenalina, eu fiquei ansiosa. O cara da moto foi embora, caramba, passou, glória a Deus, vida que segue, acabou. Não. Toda hora, eu vou conseguir entregar aquele trabalho, eu vou dar conta dessa demanda, meu Deus, eu não respondi o cliente. Gente, só de falar chega a dar falta de ar, né? E aí, quando esses sintomas de estresse e ansiedade começam a afetar o seu cotidiano, cara, antes eu não esquecia o fogo ligado, agora eu tô esquecendo. Minha memória antes estava boa, agora tá péssima. Né? Antes eu tinha uma crise de ansiedade, tô tendo 3. Antes eu não tinha problema nenhum de fazer alguma demanda do meu trabalho, hoje eu já não consigo mais, eu perco o foco. Já é algo pesado, né? Você deixa de viver a plenitude da sua vida. O sintoma tá atrapalhando o cotidiano da sua existência. Então isso é uma doença. E qual é a principal diferença disso, né? Se eu quebro minha perna, vamos pra perna, quebrei minha perna, e eu gosto de correr, faz parte da minha rotina, eu estou vendo que a perna está quebrada, ela está engessada, ou ela está, né, com a proteção. Eu não posso, vamos correr, não posso. Não tem como. Aqui, ó, tá quebrado. E eu respeito o tempo de cura. Eu vou no médico, eu boto um gesso, eu faço todo o trabalho que eu tenho que fazer, porque eu não vou ficar com minha perna quebrada para sempre. 1 ano, 2 anos. O problema das doenças emocionais é que nós, seres humanos amados, não estamos vendo. A gente está sentindo. E aí a gente, depois eu procuro, depois eu ligo, depois eu vejo, depois. E o depois. Quando esse depois chega, às vezes pode ser tarde demais, no sentido de, né, já tá numa depressão profunda, já tá com burnout, né? E uma depressão, ou até mesmo um burnout, começa numa crise de ansiedade? Vai responder sim e não. Ela já sabe, gente. Entendi. Muito bom aluno, excelente aluno, podia fazer psicologia. Então, né? Ainda é algo que eu tenho uma vontade, mas não agora. Sim, não. Voltando para a história do ChatGPT, né? Eu até comentei que eu vi um meme esses dias falando. É meme que fala? É meme, tá certo.
tô atualizada. Né? De uma pessoa perguntando, cara, mas você, pro psicólogo, não tem medo de ser substituído pelo ChatGPT? Aí ele, não. Porque ele é super lógico e eu nem sempre. E a psicologia é isso. Porque se você for perguntar 10 pessoas fizerem a mesma pergunta no ChatGPT com os mesmos sintomas, a resposta inevitavelmente será a mesma ou muito parecida. Sim. Né? Uhum. Só que o ambiente familiar da pessoa é diferente, a rede de apoio é diferente, a convivência com os amigos é diferente, tudo é diferente e tudo importa pro profissional da psicologia. Uhum. Por isso que a resposta é sim e não. A questão do burnout e da depressão, né, principalmente, o burnout está mais ligado ao estresse. A gente pode até falar um pouquinho dele daqui a pouco. Mas a questão da depressão é a falta de sentido da vida. Uhum. Não faz sentido. Perdeu o sentido, perdeu o porquê. Muitas vezes porque, né, a pessoa coloca o sentido da vida nas coisas e não na essência de quem ela é. É forte. Perdi um emprego, perdi minha vida. Meu marido foi embora, minha vida acabou. Mães, né, hoje é mais difícil, né? As pessoas estão indo por um outro caminho. As mães hoje em dia estão deixando os filhos de lado para buscar uma excelência profissional. Não estão achando o equilíbrio. Né? Antigamente era o oposto. As mulheres viravam mães e deixavam de viver suas vidas para cuidar de seus filhos. Uhum. Os filhos cresciam, casavam. Meu filho saiu de casa e agora? Minha vida não tem sentido. O que eu vou fazer? Porque ela deixou de ser mulher, ela só era mãe. Então ela não sabia mais quais eram os sonhos dela. Que atendia muitas mulheres assim, na faixa hoje, né? Na faixa dos 50 e pouco, 60 anos de idade, nesse sentido. Que não é a realidade atual, né? Hoje a gente vai na outra contramão. São os filhos abandonados, né? Pegando o tema do burnout, que tá em alta hoje. Não sei, acho que não virou um CID ainda, mas já tá sendo falado. Que é o burnout infantil. O que é isso? Um esgotamento, um estresse exacerbado das crianças pelo excesso de telas. Exatamente. Os pais não cuidam mais das crianças, né? Colocam na tela. E como identificar isso? O quê? O equilíbrio, o excesso de tela, o que tá prejudicando? A gente sabe que tela não faz bem pra ninguém, né? Porque ali também tem uma comparação, excesso de dopamina, uma série de coisas. Então, a gente sabe que isso é muito difícil até mesmo para nós adultos, quanto mais para uma criança. Por exemplo, hoje, muito embora eu trabalhe com Instagram, meu Instagram, o tempo é limitado diariamente. E eu evito de ultrapassar isso, porque me faz mal. Porque a gente só posta no Instagram aquilo que nós queremos, fato. Eu não posto no meu Instagram que eu tive uma briga com meu marido essa semana. Graças a Deus não tive. Mas foi um exemplo, né? Graças a Deus. Mas acontece, gente. Casal briga. Não vida... expor aqui, todo mundo tem problema, entendeu? Só que ninguém vai ficar postando problema no Instagram. E isso acaba que vai acontecendo uma comparação, que é os seus bastidores com o palco do outro. Porque as pessoas só postam no Instagram o palco. Essa é a realidade. Então, eu tive esse entendimento, porque eu, inclusive, já tive uma crise de ansiedade e tal. Até me autodiagnostiquei com burnout, e ela brigou comigo por causa disso. Alguns anos atrás. Não é agora, tá? Foi alguns anos atrás. E a Thaís até riu, né? Mas justamente por causa disso. Então, eu identifiquei isso. Falei, opa, peraí, o que tá acontecendo? Então, hoje, o que eu uso o Instagram? O Instagram é uma ferramenta para mim de trabalho. Então, eu posto o meu trabalho, posto aquilo que eu quero postar, posto minha família na medida que eu quero, na medida que eu entendo que é necessário ou que eu quero, e vejo ideias com tudo. Se eu vejo que eu tô me comparando, aí eu corto total. Sim. Porque isso não faz bem pra ninguém. Então, a gente sabe que até para um adulto é algo difícil. E pra criança também. Mas a gente sabe que, às vezes, algumas mães acabam deixando ali na tela, até mesmo pra ter. Inclusive, eu faço isso, mas é pouco, graças a Deus, né? Inclusive, quero tirar totalmente. Mas qual é o tempo mínimo, o tempo máximo? O que gera de estresse na criança? Igual eu reparei que nesses tempos de frio, a Maitê pediu pra ver desenho. Então, deixei ela ver desenho. Frio, chovendo, o que eu vou fazer com a criança dentro de casa? Então, comprei pra pintar. A gente já tinha feito de tudo um pouco. Não dava pra fazer mais nada. Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. A criança, mãe, deixa eu ver desenho dele. Só que eu reparei que ela ficou muito estressada, muito irritada. E eu falei, não, filha, dá pausa. Já sabe, inclusive, dar pausa. 2 anos, sabe dar pausa, sair. Pra você ver, né? E eu fiquei chocada quando eu reparei aquilo. Filha, dá pausa e tal. E ela foi, dá pausa. Eu quero ver desenho, eu quero ver desenho. Eu falei, não, você não vai ver desenho. Vamos brincar, vamos pintar. Não quero pintar, não quero fazer isso. Então, você já vê um estresse. Então, é melhor até mesmo que não dê nunca do que até mesmo dê um pouco, né?
Cara, é um tema muito sensível, muito importante, muito difícil. É. Pra quem é mãe. Exatamente, porque Né? aqui a gente já se coloca no lugar de mãe, porque sabe que é muita coisa envolvendo, né? Quando você fala assim, cara, não tinha mais o que fazer. Aí eu te pergunto, quando você tinha 2 anos e tava chovendo, o que você fazia? Nada. Porque não existia YouTube pra você ficar vendo. Eu acho que não, na sua época. Ai, Na me minha, com lembrei certeza, não agora tinha. de uma blogueira, inclusive, falando sobre a necessidade da criança passar pelo tédio também. Porque na nossa idade não tinha. Nossa, isso lembra... É muito assunto. Vamos por parte pra não perder. Vai, Depois fala. a gente Não volta tinha o nesse aí, que se dá fazer. tempo. Não tinha o que fazer. Né? Qual é que, hoje, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças de 0 a 2 anos, que é a idade dos nossos babies, não pode ver tela nenhuma, 0 rosca. Tem 2 anos que não e é 6 realidade meses. pra ninguém, né? Me mostre um que consiga, parabéns, né? Você é meu ídolo. De 2 a 5 anos, de 1, no máximo 2 horas. Minha filha tem 5, né? Tem um de 2 e um de 5. Só que não. E 10 anos, se eu não me engano, acho que vai até 3 horas. E o principal aqui, que eu acho que é o foco, né? Que é a realidade que não existe hoje. Crianças a adolescentes, ou seja, até 18 anos, lá dos 12 até os 18 anos, não passar muito de 3 horas, 4 horas. Eu te pergunto, que adolescente hoje só fica 3 horas mexendo nas mídias sociais de um modo geral? Gente, isso é muito preocupante, tá? A criança fica extremamente estressada, irritadiça. A criança começa a gerar problemas emocionais, porque o excesso de tela ele não tá ligado só à questão física, que também tá. Olha a quantidade de pessoas hoje que usam óculos. Sim, né? inclusive. Postura, problema de coluna. Tá ligado, sim, né? Ao ficar na tela e tudo mais, a gente não vai entrar nessa questão agora. Mas a questão emocional é terrível. Porque a criança de 0 a 2 anos, 5 anos, ela precisa brincar. A criança aprende, evolui cognitivamente falando, né? Melhora os movimentos motores, movimento de pinça no brincar. Sim. As crianças hoje não brincam. Elas veem os outros brincando. Gente, minha filha vinha não posso falar o nome do negócio aqui. Não fala. Mas era uma mulher, que só parecia, acho que a mão dela, se eu não me engano, que ficava brincando com os bonecos. E a Radassa tinha os bonecos. Eu falava, por que você não pega os bonecos pra você brincar? Ah, porque a tia tá brincando. Que tia, desliga Não, eu isso já agora. logo pensei, olha só, a visão do Gente. empreendedor. Quando eu vi isso, minha filha também viu um desse. Eu falei assim, Gente. eu acho que eu vou fazer vídeo no YouTube disso, porque tem muitas visualizações. Sim. Então, assim, eu entendo, gente, eu também não vou demonizar a tecnologia, não é pra isso, né? Ajudou muito. Quem ia no Banco do Brasil, todo dia assim, pagar a conta, ficava 1h30 na fila, né? Não sei se você pegou essa época. Não, né? Peguei na época que eu era estagiária, já peguei né? sim, E você tá? tinha que ir lá, aquela fila quilométrica pra pagar a conta, boleto, briga, barraco dentro de banco. Gente, glória a Deus pelo aplicativo. Você chega lá rapidinho, você paga tudo, resolve a sua vida. Não tô demonizando a tecnologia, a questão não é essa, mas eu tenho que entender que eu sou um ser humano, que eu domino a tecnologia e eu uso ela a meu favor. A partir do momento que eu sou dominado por ela, que a tecnologia me usa, que eu não vivo sem ela, que eu tô sendo um capacho dessa tecnologia, que eu não consigo dizer não, aí começam os problemas. E a problemática do desenvolvimento emocional da geração atual, né? Essa geração que cresceu dentro desse mundo de vídeo, de mídia, né? Seja lá o que for, é que ela se desenvolveu muito pouco no brincar. Gente, eu vejo as crianças hoje no meu consultório. Criança, porque pra mim não vem falar 12 anos é pré-adolescente. Tem uma lá de 11. A minha é criança. Pré-adolescente. Entendeu? Não, criança. Pra tia Thaís é criança. Cara, é surreal. Não vou nem falar das crianças, adolescentes. Bonitinhos lá, fofinhos, né? Postam um monte de coisa, né? Sabe tudo, sabe as gírias, sabe fazer, negócio de trend, parará, não. Aí chega no consultório, não tem coragem de conversar com o menino na escola. E vice-versa. Não tem coragem de chegar na menina pessoalmente e falar que tá afim. Aqui, ó. Vai, né? É o Faz cara, a acontece. mulher, né? Largou isso aqui, Já parece era. um bebezão de 8 anos de idade. Que não consegue falar com uma menina. Ou falar com um menino. Tem vergonha. Se sente o quê? Baixa estima. Uhum. Se sente inferior.
tem medo de julgamento, que entra na questão da comparação que você falou. Comparação é algo legal, se você souber utilizá-lo. A comparação positiva é eu me comparar comigo mesmo. Se eu olho pra mim, a Thaís há 5 anos atrás, e olho a Thaís hoje, tá a mesma coisa? Meu Deus, preciso me tratar. Pra ontem. Tem uma coisa muito errada na minha vida. Mas se eu olho o que eu era ontem, e olho quem eu sou hoje, caramba, eu melhorei muito. Legal, né? E eu ainda tenho muito pra melhorar, porque daqui a 5 anos eu quero olhar pra trás e ver, caramba, eu melhorei mais ainda. Vai melhorar ainda mais. Isso é uma comparação top. Agora, o se comparar com o outro é extremamente prejudicial. Muito prejudicial. E com o advento da tecnologia, não posso deixar de falar, tem um documentário muito antigo, posso falar? Pode. Eu posso, né? Pode. Dilema das Redes. É antigo. Ai, eu acho que eu já vi, Netflix mas eu vi tinha, só uma não parte, sei não se vi ainda tem. tudo. Tinha no Netflix, sim. Eu vi por lá, mas tem, ó, muito tempo. Pode botar aí um papo de uns 7 anos, mais ou menos. E falava justamente da questão do suicídio, né? Que é a temática de hoje. E como a comparação, por isso que eu lembrei dele, interferiu no aumento do índice de suicídios dos adolescentes e dos pré-adolescentes, das crianças, né? De 10 a 12 anos, de 8 a 12 anos de idade, e depois de 12 a 18 anos. E aumentava, assim, papo de mais de 100%, 120%. Que isso? Né? O aumento de suicídio. Por quê? Eu não posso falar você, né? Que você é mais nova, mas na minha época, né? Quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu me comparava com a minha amiguinha da sala de aula. Eu lembro que eu estudava em um colégio particular, e eu sempre fui bolsista em colégio particular, né? Fazia a prova para ter de como poder estudar. E como bom bolsista, você não tem dinheiro, né? O que eu fazia no meu intervalo? Eu vendia doce. Comprava aquelas trufas, bombons, e vendia nas lojas, porque eu estudava integral o dia inteiro. Então, eu saía no horário do almoço, eu vendia os bombons na Redondeza, meu apelido era Docinho. Dessa eu não Nas sabia. lojas lá no centro de Niterói, e vendia. Quando faltava 20 minutos para acabar a hora de almoço, era minha meta, tem que vender, tem que ter dinheiro pra sair final de semana, né? Minha mãe me dava o dinheiro que era pro almoço e pra passagem. E pagava a escola. Se eu queria sair pra beijar na boca, pra namorar, problema seu se vira. E eu vendia doce pra poder ter o meu dinheiro pra fazer minhas coisas. E aí eu ia almoçar, voltava correndo. E tinha uma garota com muito dinheiro na minha sala. Nem lembro o nome dela, mas ela me marcou. E enquanto eu tava vendendo doce, ela ia pro Plaza Shopping, que era o shopping que era perto da escola. E ela comprava roupa nas lojas mais caras que tinha. E ela chegava toda linda, com aquelas sacolas. Eu falava, gente, que saco. Eu podia sair, mas não era. Mas não era algo que me doía. Por que não me doía? Porque, cara, da quantidade de aluno que tinha na turma, era só ela. O resto ela tava era a no exceção. mesmo. Ela era a exceção. Com o advento da mídia social, o que acontece? Eu vou seguir um pé rapado igual a mim? Não. Não. Quem que eu vou seguir? As pessoas que viajam, as pessoas que têm dinheiro. Então, o nível de comparação é, caraca, eu sou a exceção. Todo mundo tá bem na vida. Olha como minha vida tá. Só que o problema é que a galera da minha geração, quando começou isso, eu lembro que quando eu tive acesso ao WhatsApp, na época, né, que eu sou da época do Orkut, eu já tava noiva. Eu já tava quase casando. Eu lembro que eu sempre fui meio assim, né? Tô me tratando dessa questão tecnológica. Eu falei pro meu marido, eu falei, eu nunca vou baixar esse negócio no meu celular, coisa de maluco. Você vai ficar... Por que eu vou perder tempo falando com você? Você tá com muito tempo. Eu falei isso pra ele, né? Que muito tempo que você tá. Vai ficar de conversinha, tipo MSN? Eu, hein? Que não sei o que é. Eu era noiva. Aí eu pensando, gente, hoje quem vive sem WhatsApp? Não vivo sem, gente. Não, você faz tudo por esse negócio. Os tempos mudaram. Só que enquanto eu já tava noiva pra casar, lá com meus 25 anos, né? Sim. Não façam contas. Eu Tinha tô uma aqui fazendo geração contas. que tava com 10 anos, 11 anos. E é essa geração do Dilema das Redes. Que entrou nesse mundo muito cedo. Sim. Então, enquanto eu me comparava com a coleguinha da turma que tinha dinheiro, essa geração tá se comparando com o mundo. E ela começa a se sentir péssima, tem uma baixa autoestima. Fora isso, é a época, né? Minha mãe já trabalhava fora, né? A geração dessas crianças que tinham lá em 2008, 2009, que eram crianças nessa época, os pais trabalhavam e trabalhavam muito mais. Sim. Então, quem criou essas crianças é isso. Celular, mídia, não tinha muito, não se falava. Você tem que ter um controle do seu filho. Tem que ter tempo de tela. Isso não era falado, gente. Ninguém sabia. Hoje em dia que é falado. Hoje em dia é falado. Só que o estrago já foi feito, né? Por isso que hoje é falado. Que já se viu o dano causado. E aí pega essa questão da comparação.
o que o dilema das redes fala? Quando entrou o Instagram, TikTok, todas essas mídias, esses adolescentes e pré-adolescentes, eles não tinham maturidade emocional para lidar com essas questões, com essa exposição, e começaram a se suicidar. Porque se eu pego uma foto minha, boto na internet, alguém chega para mim e fala, nossa, tá horrorosa, né? Nem sabe se maquiar. Tô cagando. Tô nem aí. Quem é você? Valeu. Eu sou uma mulher adulta, quase 40, 2 filhos, casada há muitos anos. Tô nem aí. Mas, pra um adolescente... Faz isso pra um adolescente. Né? Automutilação, gente, nem era falado. Começou nessa época. Né? Então, assim, começou nessa época o boom. Realmente, naquela época, quem se automutilava eram pessoas que sofriam muito, era muito raro de se ver. Né? A partir do advento das mídias sociais, tá ligado? Se você não acredita, vai ver o documentário, vai fazer pesquisa na internet, que tem muito assunto sobre isso. A partir do momento do advento das mídias, né? E, mais uma vez, o problema, não estou demonizando, não é ela. É não ter maturidade para utilizá-la da maneira correta. Sim. O que aconteceu foi esse boom aí de problemas emocionais que essa geração tem. Né? E aí entra uma outra coisa que a gente estava falando sobre os adultos de hoje, né? Sim. Eu estava estudando alguns podcasts que falam também sobre ansiedade, depressão, suicídio e tudo mais, até mesmo para ter, né, o que nós conversarmos aqui. E eu vi em um desses um dado que uma psicóloga levou, falando que a maior crise existencial hoje, né, está entre os adultos de 21 a 26 anos. Eu falei, gente... Como assim? E a Thaís me trouxe uma reflexão que eu fiquei, então traz essa reflexão pra gente. Quem são os adultos hoje de 21 a 25 anos? Quem são essas crianças, né? Nossa, são essas crianças que vieram dessa idade. E eu acho que vai trazer uma reflexão melhor e um entendimento, eu acho que as pessoas que assistem esse seu podcast querem esse entendimento do porquê, né? A questão da autoestima. Autoestima não é eu olhar no espelho e falar, cara, eu tô gatinha hoje, tô linda, né? Não. Isso aí tá mais ligado à autoimagem, né? Enfim. E aí hoje tem nome pra tudo, né? Nem sei todas as nomenclaturas que esse povo inventa. Mas a autoestima em si é o quanto eu me valorizo. O quanto eu me acho importante, cara. Eu sou importante, cara. Eu tenho valor, eu sou legal. Só que a questão da formação da autoestima, ela é formada dos 0 aos 7 anos. Ela começa lá atrás. Dos 0 aos 7, 8 anos, eu preciso fechar bem 2 sentimentos. Que sentimentos são esses? Eu vou falar muito rápido, gente, porque não é o tema, mas é importante para você entender esses adultos problemáticos hoje. E não problemáticos no sentido ruim da palavra, né? No sentido emocionalmente, que precisam se tratar, porque eles não aprenderam isso quando deveriam aprender, que era na infância. Então, eu tenho que fechar 2 sentimentos. Me sentir importante e me sentir amado. Sim. Como que eu me sinto amado? Papai e mamãe presente. Papai e mamãe falando que me ama. Papai e mamãe cuidando de mim. Eu me sinto amado, né? Poxa, mamãe vai me buscar na escola, né? Mamãe me bota pra dormir. Mamãe tem tempo, faz uma oração. Aí você que tem essa idade, eu te pergunto, como que era a sua infância? É claro que você não vai lembrar de tudo, mas... É só a gente ver o mundo de hoje. Papai e mamãe, tá bom, filho, vai dormir, tá? Aham, já tô indo, só um minutinho, tô trabalhando. Né? Não dá atenção, não tem paciência. Porque é a sociedade do cansaço de hoje, que é do adulto, eu tenho que produzir, eu tenho que ganhar dinheiro, eu não posso parar, então eu não posso me tratar, então eu busco um remédio, porque eu não vou fazer terapia, que leva muito tempo. Aí eu tomo um remédio, eu continuo doente, produzindo, só que dopado, mas eu continuo produzindo. E aí, esse adulto doente tem um filho em casa. Que precisa ser cuidado. E tudo que você não resolve vai ficar pro seu filho resolver. E precisa ser amado. Também. Você tá dando conta de amar essa criança? Então, é uma pergunta. E aí, essa criança, vamos supor que ela conseguiu ser amada, os pais se esforçavam, beleza. Gente, uma outra coisa importante. Não é que seus pais não tentaram, é como você se sente. E aí tá ligado à linguagem do amor, que a gente não vai entrar aqui. Mas não adianta eu falar, poxa, a mãe fala, cara, mas eu te amei, eu fiz tudo por você. Mas não é só sobre fazer, é sobre essa criança se sentir. O pai pode realmente ter feito de tudo que estava ao alcance dele para amar essa criança. Mas talvez não tenha sido suficiente para a criança, e tá tudo bem.
Que aí entra a linguagem do amor, né? Exatamente. Uhum. E aí essa criança fechou o sentimento lá de se sentir amado. E o outro, se sentir importante. Como que isso acontece? E aí é o maior problema. Que entra limite e feedback. Que é o problema dessa geração aí de 20 e poucos anos hoje. Papai e mamãe têm que trabalhar. Muitas vezes, né, com o êxodo da mulher para o ambiente de trabalho, é um dado social, acabam se separando. Né? O cara larga a mulher tem filho, tem que trabalhar para sustentar a casa, isso acontece muito, e aí menos tempo ainda vai ter para essa criança. Tá cansada, sobrecarregada, ninguém dá conta de tudo. Essa criança, para se sentir importante, ela precisa de feedback. Qual é o feedback? TT, Maitê, sua filhota linda, chega em casa com um desenhozinho. Olha, mãe, o desenho tá horrível, gente, a gente sabe. Ele fala, Você que vai... lindo, meu amor, parabéns. Ai, que coisa que desenho lindo. Né? Pronto, é isso. As pessoas acham, né, porque no mundo empresarial o feedback virou outra coisa, que é dar uma correção negativa. Pra criança não é isso, tá? Não esquece isso. Criança, feedback é você mostrar a importância daquilo que ela tá produzindo. Né? Caramba, seu desenho tá legal. Nossa, olha, você se esforçou, você consegue fazer o S agora. Caraca, você aprendeu um número que você falou. Ah, você sabe que é maior, você sabe que é menor. Que legal, filha. Isso é feedback. Os pais não têm mais paciência para dar isso. Sim. Dessa geração passada. E o segundo são os limites, gente. É tenso. Thaís, o que é limite? É saber dizer sim e não. Isso é complicado. Isso pegou pra mim. Por quê? A minha infância foi muito escassa, né? Eu já até falei sobre isso aqui. Então, o que eu botei na minha cabeça? Eu tenho que produzir, eu tenho que ser uma excelente profissional, eu tenho que ser ótima para ter um bom rendimento financeiro para poder dar tudo para minha filha. Graças a Deus por isso, eu sou cristã. Na mesma hora que eu pensei nisso, Deus me falou, não, você não vai dar tudo. Porque se você dá tudo, você vai criar um monstro. Oi? Peraí. Mas peraí, eu não tive nada. É tudo um equilíbrio, né? Então, às vezes, mesmo podendo, eu falo que não. Porque... E também entender a hora, há tempo para todas as coisas, né? Entender qual é a hora de comprar isso, qual é a hora de não é. E justamente por eu ter tido uma infância que não teve muito, hoje eu quero dar muito. Então, chegar a esse equilíbrio para mim, graças a Deus, né? Deus falou isso comigo, me mostrou isso. Foi muito difícil, mas que graças a Deus agora estamos conseguindo chegar nesse equilíbrio. Porque a criança também precisa conquistar, ela precisa entender que há tempo para todas as coisas, precisa impor limites, né? Tempo para tudo. Igual eu falo com a Maitê, agora está na hora de tomar banho, não está na hora de brincar, não quer. Não, mas agora vamos tomar banho. E isso é importante, colocar o limite. Sim. E o problema do limite principal é que muitas vezes os pais falam não e depois cedem. E cede. Quando começa a pirraça. E aí a pirraça aumenta, e ele acha... Ele é uma criança, gente. Não tá falando de adulto, a gente tá falando de criança. Eu já sei como que eu vou resolver o meu problema. Ser pirraça. E tem... Enfim, já lembrei de outra coisa. Narcisismo não é o caso. Não é o caso, vamos focar. E tem crianças que nem esse não que depois é cedido acontece. Não tem. Então ela não vai se sentir importante. Olha que interessante. O não faz com que a criança se sinta importante. Né? São os limites. E ela fechando bem o se sentir importante com os seus feedbacks. Caramba, o que você faz é legal, você tem valor, você tá aprendendo legal. E até aqui você vai, aqui não tem limite, porque a sua vida, né? O que você pode fazer começa a partir do momento que termina do outro. Então, isso é muito importante. Então, a criança aprende o quê? Existe um outro. Sim. O mundo não gira ao meu redor. É verdade. Esse é o problema. E essa criança que não teve uma boa autoestima... Gente, isso é autoestima. Olha como tudo tá interligado emocionalmente. Sim. Essa criança que não tem uma boa autoestima, porque ela não recebeu feedback, porque ela não se sente protegida, ela não se sente acolhida, ela se sente sozinha no mundo. Ela chega na outra fase, de 8 a 12 anos, né? Quando ela lida com o outro, ela é uma criança egoísta, né? Ela tá longe de lá, tudo é pra ela, tudo é meu. Isso é uma fase de 2 anos, né? Eu pego o brinquedinho do meu colega que tem 2 anos, mas é meu, porque eu peguei, é meu. Essa fase de 2 anos é um desafio. Né? Porque pra ele o mundo gira ao redor dele, porque eu quero, porque é meu e acabou, tá tudo bem, é a fase, ele tá aprendendo. E aí chora, se joga no chão, faz pirraça. E que legal que faz pirraça, é a fase de fazer pirraça. Sim. Não é a pirraça do seu filho, é como você vai lidar com ela. Ponto. E aí essa criança vem crescendo e vira um adolescente sem limite.
que acha que pode fazer tudo. Principalmente esses que os pais bancam, né? Toma tudo, filhinho. Eu vou suprir a minha falta com coisas materiais. E aí essa criança, em determinado momento, vai virar adulto. Ela vai crescer, né? A parte física vai, mesmo que a emocional esteja lá no pé. Ela vai chegar num ambiente de trabalho. Ela vai começar a namorar. O primeiro não que essa pessoa receber, ela vai querer se matar. Verdade. É frescura. Fulano, que frescura. E aí entra o entendimento profissional. É frescura. Pelo amor de Deus, terminou um namoro, quer se matar, que palhaçada. Pra quem? Eu não posso julgar a dor do outro. Eu não posso julgar o sofrimento alheio sem conhecer a história dele, né? Tem até uma frase lá acho que é de Jung que fala, ou Freud, não sei. Eu não posso julgar o adulto sem antes conhecer a criança que ele foi. Então, não é questão de vitimismo ou não ser vitimista. É você ter esse olhar de olhar todo o contexto e falar, caramba, é a primeira vez que esse cara ouviu um não, ele não sabe lidar. Emocionalmente, ele é um bebezão de 5 anos. E aí a gente tá cercado de adultos que sabem muito disso E não sabem do e sabem pouco de si mesmos. E voltando, né, sobre a crise dos 21 aos 26 anos. Então, é justamente por causa do excesso de tela, na época que eles eram crianças, falta de atenção, falta de feedback, sentimento de importância, e estão aprendendo a lidar com isso agora. Estão aprendendo. E aí, é muito difícil, gente. Não foi o seu caso, mas se alguém estiver assistindo aqui ou você conhecer alguém que ela me fez essa pergunta e não. Pra mim não pega. Não, mas um exemplo que eu pensei aqui. Um adulto aprender a andar de bicicleta é muito mais difícil. Eu não sei andar de bicicleta, eu não consigo, não sabe, mas hoje não sei. Não sabe. Outro exemplo, inglês, né? É verdade. Como que essa geração sabe inglês, gente? Você fazer curso. Joguinho. Vê jogo em inglês, faz Duolingo, vai não sei o que. Eu penso, caraca, aprende. Porque o cérebro, ele tá pronto para aprender. Só que o problema é que a gente tá dando aprendizado que não é o necessário. E a gente não traz a questão de aprender é cuidar do seu emocional, né? Porque quem deveria fazer, deve fazer, é pai e mãe. Eu tive meus filhos. Eu não vou colocar eles na escola e esperar que a tia da escola ensine eles a lidar com o emocional deles. Eles têm que aprender em casa. Sim. A escola é para estudar. Então, hoje a gente vê um êxodo de responsabilidade, né? E não é porque, Thaís, porque você é psicóloga. Não. Em casa eu sou mãe, eu não sou psicóloga. E como mãe eu erro, como mãe eu acerto. E como mãe, eu sou a responsável por criar e educar os meus filhos a entender os limites. A entender o que é certo e errado, a lidar com os sentimentos da melhor maneira possível. Exatamente. E isso, inclusive, é uma dor geral também no sentido de mãe, empreendedora, empresária, que trabalha fora, que trabalha em casa, coloco ou não coloco meu filho na escola, isso é uma dor geral também, e eu queria aprofundar um pouco nisso, como que lida com essa mãe. Igual, hoje, por exemplo, falando de mim, né, eu sempre gosto de usar, porque eu não vou usar o outro como referência, eu gosto de me usar como referência. Há um tempo eu tava em crise, que eu falei, caramba, mas a minha filha, comparação, né? Tem 2 anos, tá na escola, mas o fulano que tem a mesma idade da minha filha, ele tá brincando o dia inteiro. Eu falei, poxa, legal, que bom. Feliz demais, até um dia que eu tive esse entendimento, feliz demais que essa mãe pode estar com o filho dela na infância o tempo todo, mas eu não posso hoje, né? Eu também preciso achar esse equilíbrio. Então, qual foi o equilíbrio que eu achei confortável pra mim? Eu coloco minha filha na escola 11 horas, ela almoça na escola, pego 5 horas, mas de manhã eu tô com a manhã toda ali pra ela, à noite eu tô com a noite toda ali pra ela, ali presente, deixo o celular de lado, faço as coisas ali com ela, mas também entrou um equilíbrio, vamos fazer alguma coisa entre casal, viajar. Então é muito difícil achar esse equilíbrio no todo. Eu acredito que seja uma dor da maioria das mães também, né? Então, quais são os sintomas alarmantes para as mães e para as crianças nesse sentido? Pesada. Para as crianças, cara, se a mãe dá o mínimo de atenção, né? Você vê que seu filho tá com problema na escola, eu falo começar por esse que é mais fácil, né? Dificuldade, tá chorando muito, né? O que tá acontecendo? Você tem que conversar com essa criança e entender, validar o sentimento da gente. Criança, ela não é burra, ela é muito inteligente. E se você der abertura, ela vai saber falar, e cabe a você valorizar esse sentimento, né? E aí você dá atenção, o que a criança precisa perguntar, filha, como que eu posso? Eu tenho pouco tempo. Thaís, minha filha tem 2 anos, aí ela vai entender.
né? Eu converso Sim. com meu filho, olha só, a mamãe não pode agora, a mamãe vai fazer isso, mas depois a gente vai brincar do que você quiser. Pode escolher, Sim. né? Então, é achar esse equilíbrio. Para a criança é muito fácil, porque a criança está sempre solícita. A criança Sim. quer a mãe, a criança quer o pai, a criança quer a atenção, né? Isso é importante. Agora, a mãe... A mãe que é complicado. É muito difícil. Porque a mãe vive se cobrando, né? Exatamente. A mãe entra num esgotamento emocional e vem o sentimento de culpa, tá? Ligado, e aí a gente tem que fazer uma análise geral, né? Porque nunca é um caso pontual, é sempre um contexto. Que tá ligado a hoje, ao mundo atual, né? Hoje a gente vive a tão famosa sociedade do cansaço, que a gente já falou há pouco tempo. O que é isso? Eu preciso produzir. Sim. Você não precisa me cobrar, é uma autocobrança. E ao mesmo tempo que essa mulher ela foi para o ambiente de trabalho e ela tem que produzir, né? E ela vai ganhar dinheiro para ajudar em casa, para poder proporcionar uma vida melhor para os filhos e tudo mais e tal. Toda a responsabilidade de casa ainda é dela. A criança tem que fazer o dever de casa, ela tem que assinar a agenda, ela tem que ver lanche, se tem lanche, se não tem lanche, Sim, né? Ela tem que cuidar da casa. Muitas se a vezes roupa ela não tá tem uma limpa. pessoa para ajudar, não tem condições de pagar, né, uma pessoa para ajudar em casa, então ela tem que ser a faxineira da casa, né? Ela tem que lavar roupa, ela tem que ver se tem roupa para criança usar no dia seguinte, se o uniforme tá limpo, se o uniforme não tá. Ela chega em casa cansada do trabalho, ela tem que ir pra cozinha para fazer comida, porque não dá para viver de iFood, né? Sim. E aí ela tem que cuidar da saúde emocional dela, tem que fazer terapia, ela tem que ir pra academia, porque ela tem que se exercitar, porque faz bem, né? A gente tem que trabalhar o nosso físico. Ela tem que ser uma mulher ardente à noite, né? Ela tem que comparecer pro marido dela e ela não pode estar cansada, né? E ela tem culto pra isso, se ela for cristã, e aí o culto, ela não pode ser só crente de banco. Que absurdo, não vai servir na igreja? Você não tem um ministério, tem nada pra fazer pra Jesus? E aí quando você... Cara, morreu, né? De exaustão. Eu vi um vídeo sobre isso hoje, que ele fala exatamente isso. Fala, antigamente as mães eram cobradas de ser mães. As crianças ficavam o dia inteiro com seus amigos brincando na rua, a mãe botava a criança pra dentro quando tava esfriando, quando tava chovendo, era cobrada de fazer comida ali, dar atenção ali pro marido e tudo mais, mas elas eram cobradas de ser mães. Hoje não. Hoje as mães são cobradas de ser mães, empresárias, empreendedoras, são obrigadas a estar presente o tempo todo, são obrigadas a ser uma boa esposa, até o corpo perfeito, tudo é uma série de cobranças. Fazer skincare, tá com o cabelo alinhado, unha sempre... Gente, é impossível dar conta de tudo. Se liberta disso. Se liberta. Essa é a palavra. A pergunta principal que você pode fazer no seu autoconhecimento, né? Você que tá assistindo a gente é: o porquê que eu faço isso? Pra quê? Ou pra quem? Porque a gente tem que fazer o que é importante pra gente. Talvez pra mim, fazer um skincare é um saco. Caraca, leva tempo, eu não gosto. Mas talvez pra você te relaxe. Sim. Então a pergunta principal é: o que funciona pra mim? O que eu posso abrir mão? O que eu posso delegar? Né? Porque muitas vezes também, né, e defendendo um pouco os maridos, né, quem fala, tá vendo? O marido não faz nada e tal. Mas muitas vezes a gente fica na expectativa desse marido, vê que precisa ser feito algo e fala, não vai fazer, gente, o homem não vai fazer, esquece. Meu marido faz, mas aqui não é sinônimo de fazer propaganda, raro, tá? Raro, mas o meu marido fala, deixa... Você vai ter que pedir. Fala pra ele, ó, recolhe a roupa, fulano, tira alguma coisa do congelador. Você achar que ele vai pensar e vai fazer, é ilusão. É um pouco mais difícil, né? É muito difícil, muito raro de acontecer. Tirar a comida do congelador não, mas tirar roupas, outras coisas. Meu marido, graças a Deus, ele é bem atento já a isso. Ajuda. Já ajuda. É deixar claro que da mesma forma que nós fomos para o ambiente de trabalho, as tarefas de casa, claro que a responsabilidade sempre vai ser da mulher maior. Sim. Mas é uma troca, é uma ajuda, né? E às vezes algumas mulheres, que não é o meu caso, graças a Deus, algumas mulheres sentem na obrigação de dar conta. Né? Não, eu tenho que limpar isso aqui, eu tenho... Gente, né? Se vocês virem minha casa hoje, não vejam. Porque a minha preocupação era estar aqui, né? Eu tenho hora, eu vou me arrumar, eu vou pro podcast, a hora que eu chegar, o que der pra fazer, eu faço. Simples assim. Ah, pode ser que o meu marido pode, e aí ele vai resolver o problema dele, se precisar, ele procura um terapeuta. Né? Que ele vai resolver as questões dele. Eu tenho que dar conta das minhas questões. Eu não posso dar conta da questão dos outros. Eu vou surtar. E muitas vezes essa mulher que trabalha fora, que tem filho, que é casada, ela tá esgotada. E é um dado alarmante, né?
até pontuar agora, que relacionado ao Setembro Amarelo, que o casamento, ele é uma medida preventiva para o homem cometer suicídio, sabia? Não. Os homens casados, eles têm menos probabilidade de se matar, já as mulheres é o contrário. Não acredita? Chocada. Chocada. Por que será que para as mulheres é o contrário, Por né? causa da cobrança, Sobrecarga. né? Sobrecarga. Que muitas vezes não é o casamento, é ela mesma. Nessa angústia de querer dar conta de tudo, e a gente não vai dar conta de tudo nunca. É impossível dar conta de tudo, né? Uma outra coisa importante para a mulher empreendedora, ligada à saúde mental, né? Você que tá aí no entra pra cima, né? Procure um médico antes de se separar do seu marido. Falei isso pra uma paciente ontem. Porque, olha, antes de querer se separar, vamos procurar um endócrino, fazer um exame de sangue, né? Para ver suas taxas hormonais. Porque é comprovado hoje já, fisiologicamente, que a baixa de estrogênio aumenta significativamente a depressão para mulheres que estão entrando na menopausa. Né? Essa baixa aumenta essa depressão, a probabilidade de ter depressão, traz perda de memória, a mulher fica extremamente estressada e ela acaba, né, podendo levar assim, a um suicídio, foi o que a gente falou da imagem, né? Ele tá ali, mas em algum momento ele pode se apresentar como uma possibilidade. E essa mulher tá tão estressada com o filho, com o marido, com tudo, que muitas vezes ela quer jogar tudo pro alto. E se ela fazer uma reposiçãozinha hormonal... já vai resolver tudo. Pode resolver. Ah, Thaís, todas as mulheres? Não, gente, cada caso é um caso. Mas é importante investigar. Porque, às vezes, o que você acha que é algo emocional é fisiológico. Sim. E entrando nessa parte do fisiológico, né? Onde nós estávamos conversando, e existe alguns problemas que vêm por causa do emocional. Né, a dor de cabeça excessiva, um exemplo. Eu já até conversei com algumas pessoas, uma amiga minha, inclusive, né, eu tô com uma crise de dor de barriga constante e tudo mais. E aí você falou sobre a importância de, antes de diagnosticar como algo emocional, né, fazer todos os tratamentos, os testes, investigar se realmente é algo fisiológico. Como que a gente vai ter certeza se uma doença física, uma questão física, ela é de cunho emocional, ela vem por uma causa emocional, fazendo todos os exames. Exemplo, a pessoa tá tendo taquicardia, vai morrer, passando mal, chega no hospital, ela vai fazer um eletro, vai aferir a pressão e vai ver, cara, não tem nada fisiológico que comprove os seus sintomas. E a pessoa tá tendo, é real o que ela tá sentindo, né? É visível, né? A sudorese, a palpitação, mas o exame clínico comprovou que não é um infarto. O que que é? Uma crise de pânico. A pessoa está sofrendo emocionalmente. Uma crise de ansiedade. Então, algumas questões que são recorrentes demais, a probabilidade é muito grande de estar ligada a uma questão emocional. Uma paciente minha, adolescente, né? Vou até contar um pouquinho mais profundo o caso, foi muito engraçado. Obviamente, sem dar detalhes, né? Ética profissional. Mas primeiro o pai veio falar comigo, preocupadíssimo, que ela estava tendo muita dor de estômago, passando muito mal, não sei o quê, não. E eu achei aquilo estranho. Eu já tô com ela há alguns anos, então eu a conheço. Desde muito novinha. Aí tá. Ela sentou na minha frente no dia da consulta, eu falei, vê pra mim aí quanto tempo de tela você tá. Ah, muito pouco, que não sei o quê, porque eu estudo, porque eu faço curso, porque... Quando ela ficou apavorada, ela mesma, adolescente, 16 horas. Que ela tinha ficado no dia anterior. 15 no outro dia. 16 horas. Tem noção do que é 16 horas conectado? É a média. Dizem aí os estudos que a média do brasileiro é de 8 a 9 horas conectado. Você vê como que isso faz mal, né? Isso aí é uma carga horária de trabalho. Nossa, então eu tô muito bem, porque a minha média, uso geral, tá no máximo 5 horas. Perfeito, dá pra baixar mais, mas tá bom. Não, mas eu trabalho com celular, é diferente. Mas tá certo. E ainda tem isso, as pessoas que trabalham com isso. Chegam em casa, vão descansar, descansam com isso. Não descansam, mas com um assunto para um outro dia. E aí, eu falei, muita dor de estômago, falou tudo, o pai veio falar, muito distraído, quero que faça um teste de TDAH. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, você não gastar dinheiro, né? Porque tudo é um custo. Cara, eu conheço. Vamos fazer uma semana. Ela vai reduzir esse tempo de tela dela. Se vocês vão ver o que vocês vão fazer como família, né? É o que eu falei. Eu não vou dizer o como você vai fazer. Vai pegar celular, não vai pegar celular, vai botar um aplicativo para controlar. É problema da família.
tem que reduzir esse tempo de tela. Pra ontem, falei com ela. Se hidratar, beber bastante água. Por quê? Ansiedade é pico de adrenalina, outras coisas como cortisol e tal, mas principalmente pico de adrenalina. A adrenalina só vai sair do nosso corpo pelo xixi. Se eu não bebo água, eu não faço xixi. Né? E a maioria das pessoas tem dificuldade de se hidratar. Então, beber água é muito importante para os ansiosos de plantão. Falei pra ela, vai beber água que você não tá bebendo água. Você tá excessivamente no tempo de tela e a gente vai ver como que vai estar o seu foco depois pros estudos. Pronto, gente. Aí, vai num psiquiatra, uma pessoa assim que não faz um acompanhamento. O psiquiatra vai passar lá um remedinho, uma Ritalina, seja lá o que for, uma sertralina da vida. A pessoa tá medicada, a pessoa tá cheia de problemas, mas a pessoa não tá tratando a causa do problema. Vai continuar ficando 18 horas no telefone. É isso que é triste. Né? Então, o tempo de tela, ele traz sérios problemas. Dor de estômago. Ah, Thaís, é o tempo de tela em si? Não, é a ansiedade. A ansiedade ataca o estômago. Tem pessoas que são ansiosas que dão como se fosse psoríase, né? Problemas de pele, dermatites, né? A pessoa tá muito estressada, aquilo começa a aparecer no corpo dela. Quando a pessoa já sabe o gatilho, ela trata aquilo. Ou procura um profissional para ver para ontem. Porque se o seu corpo tá gritando, é porque o caso tá muito elevado. E encaminhando para o final, né? Porque nós falamos muito. Ai, Senhor. Mas vamos falar de uma forma resumida e objetiva. Sim, tentarei. Sobre como as empresas podem ajudar colaboradores em situação, passando por um processo de burnout ou até mesmo de depressão. Como as empresas podem ajudar nesse sentido? Então, gente, isso varia muito de empresa para empresa. Quando eu comecei a trabalhar na psicologia, na época eu fazia faculdade ainda, eu trabalhei numa consultoria. Acredito, né, que em 10 anos muita coisa tenha mudado. Mas a lógica empresarial é o lucro. A gente não pode ser ignorante nesse sentido. Mas existem boas empresas que, de fato, estão preocupados, né, com a questão do ambiente organizacional, com a questão do clima da empresa, né, de ser uma empresa legal, de ser uma empresa que se preocupa, de fato, com o colaborador, o que ainda é raro hoje em dia. Grande parte das empresas tem um ambiente tóxico e o foco deles é o lucro. Eu não tô nem aí. Você tem que produzir, você é pago para isso. E aí entra a questão que a gente falou lá no início de Setembro Amarelo como hipocrisia, né? Sim. E aí chega em setembro, todas as empresas, né, fazem sua vida importa. alguma coisa, né? Sua vida importa. Só que isso não ajuda, né? Você fazer um evento, você vai dar uma palestra pro colaborador, ele vai assistir aquela palestra, às vezes sem vontade nenhuma. Tipo assim, eu tenho que assistir porque é no meio do ambiente do horário de trabalho, então eu vou assistir essa palestra. Essa pessoa que eu nem sei quem é, vai assistir a palestra não prestando atenção, na maioria das vezes, né? Vai fazer alguma outra coisa, uma dinâmica de grupo e acabou. Isso não é prevenção do suicídio, né? Isso eu só tô seguindo no ritmo. Você ajudar de uma maneira corporativa dentro da sua empresa não é tão simples como parece. Eu vou dar algumas possibilidades, mas eu sei que nem todo mundo pode alcançar isso, né? A principal, né, que é a mais assertiva, mas que é muito difícil de se encontrar hoje, você tem um psicólogo no ambiente de trabalho. Não um psicólogo de RH que vai aplicar um teste e fazer entrevista de emprego, né? Um psicólogo que está ali posicionado para tratar problemas clínicos, né? Você vai lá, vai fazer um estudo, vai fazer um teste com os colaboradores, o psicólogo vai estar disponível para o colaborador que precisa, não tem condições de pagar, ir lá fazer a terapia, de fazer uma intervenção em um momento que alguém está lá precisando, está dando uma crise e ninguém sabe o que fazer, os funcionários ficam desesperados, ele vai estar ali preparado para estar ajudando. Isso é uma maneira, né, de um bom profissional, de um bom trabalho efetivo dentro do meio corporativo. Mas isso é muito difícil. É difícil. Então, acaba sobrecarregando o RH. Então, eu também penso no outro lado, né? Sim. Porque o RH, né, o Recursos Humanos, tem muita coisa para fazer. É entrevista, é departamento pessoal, é folha de pagamento, e acaba misturando muito. Mas, talvez contratar, se não tem condições de contratar um psicólogo efetivo, montar um pequeno setor de 1 ou 2 pessoas dentro do RH que vão trabalhar durante todo o ano, não apenas em setembro, né? As questões emocionais da empresa, abordando depressão, ansiedade, não só como palestra, porque palestra acaba ficando muito legal, né? Uma coisa meio
já Maçante. banal. As pessoas não querem muito ouvir, as pessoas não têm mais paciência. Então, fazer algo efetivo mesmo. Porque ela vai estar dentro da empresa, esse profissional, ela vai saber qual é a maior dificuldade da empresa. E uma outra coisa também importante, né, pegando essa questão do burnout. O que é o burnout? Né, rapidamente, já vai encerrar, vamos ser rápidos. É esse esgotamento profissional. Né? O burnout ele não é um problema emocional, ele é um problema de cunho ocupacional. Tá ligado ao ambiente de trabalho, tá ligado ao alto nível de estresse, alta demanda, né? O exigir de si mesmo, você não conseguir dar conta mais daquele trabalho. Eu atendi um caso muito grave, estou atendendo ainda, mas comecei a atender. A pessoa tomava 19 medicamentos. Que isso? Né? Começou a tomar pressão alta, medicamento neurológico, medicamento para pressão, medicamento para dormir, medicamento para tudo. Afastada, porque não tinha condições de trabalhar, tamanho era o grau. Quando ela me procurou, ela já estava com ideação suicida. E aí, comecei, obviamente, os trabalhos, terapia e tal. E qual é a importância, né, desse acompanhamento de perto para o burnout e para todas as síndromes pesadas, né? Porque a medicação, mais uma vez, ela vai trabalhar o sintoma. Ela não vai tratar a causa. E aí eu fui falando, fulana, vamos ver a medicação, você já tá bem melhor, vamos tirando e vamos. E ela marcou com um cardiologista para fazer o exame para poder tirar a medicação. Resumo da ópera, ela fez lá o teste lá de 24 horas, não lembro qual o nome, mapa, eu acho. Ela quase morreu dormindo, a pressão dela foi 8/6. Porque ela não é uma pessoa que tem pressão alta. A pressão alta era um efeito do burnout. Era um sintoma do burnout dela. Cardiologista, meu Deus, pra ontem, né? Eles começaram a fazer o desmame. Hoje ela ainda toma, acho que 4 medicações, de 19 para 4, parabéns, né? Já tá bem melhor. A ideia, o prognóstico é que lá para dezembro, janeiro, a gente consiga ir fazer o desmame desses, porque o medicamento, ele não é pra vida, gente. O medicamento é pra te dar condições de se tratar. Sim. Então, o burnout nas empresas, por que eu citei esse caso? Porque ela era de um cargo muito alto. Não posso dar muito, senão né, foge um pouco da ética. De um cargo muito alto de gestão. E essas pessoas que trabalham muito sob estresse, sob pressão, bater meta, e tem que conseguir, eu tenho que fazer, eu tenho que gerar. A cobrança é de dentro para fora. Sim. Ela se cobra muito de ter que fazer. E isso gera esse esgotamento porque a pessoa não impõe limites. E o ambiente corporativo, ele quer uma pessoa que não impõe limites. Você vai fazer uma entrevista. Eu sou proativa, eu visto a camisa da empresa, né? Não sei se hoje ainda tem isso. Na época que eu fazia entrevista, né, a pessoa fala, não, eu vou vestir a camisa da empresa. O que era vestir a camisa da empresa? É ser um na empresa. Só que você não tem que ser um. Você é único. E aí a pessoa coloca todo o sentido da vida dela na empresa, na produção. E quando ela começa a adoecer, porque inevitavelmente vai adoecer, não tem como não adoecer, a vida dela perde sentido porque ela não se reconhece mais. Eu não consigo mais produzir, eu não sou mais quem sou, o que eu vou fazer? Então, esse trabalho tem que ser muito conjunto. Por que eu citei isso? Porque se a liderança, né, os donos da empresa, os CEOs da vida, não enxergarem essa questão do burnout, da saúde emocional, como algo importante, algo que precisa ser trabalhado e tratado dentro da empresa, se ele olhar os funcionários apenas como um número, sim, não vai adiantar. O RH pode fazer o que for, mas nunca vai ser suficiente, porque a gestão está cobrando o resultado. E isso serve para você também, que empreende, tem o seu próprio negócio também, né? Com certeza. Para você se limitar, né? Para não entrar nessa só de preciso fazer, e aí também pode ter um burnout por causa disso, né? Sim. Por que precisa fazer? Bater meta? Por que a pessoa bate meta? Que ela precisa de dinheiro. De dinheiro. De dinheiro. Tudo sou tá honesto aqui, né? Uhum. Eu exijo muito de mim, porque eu preciso de dinheiro, porque eu quero bater meta, porque eu preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro para ter uma vida melhor. Só que eu uso esse dinheiro para comprar remédio. Essa paciente, ela gastava R$1.000 por mês de medicação. Olha aí. Então, tudo é o equilíbrio. Que bom, eu também quero ter dinheiro, eu quero viajar, eu quero curtir, amo férias. Isso é ótimo para a saúde. Mas você tem que achar o equilíbrio, principalmente você que é empreendedor. No seu caso, ache seu equilíbrio. Tô achando.
Acho Tô chegando equilíbrio. lá. Porque só você pode dizer sim e não. Só você pode impor limites a você. É verdade. E eu acho que pro empreendedor é ainda pior. Sim. Porque a empresa, ela ainda, de certa forma, ela pode te limitar. Mas e quando você é um empresário e você é um empreendedor, quem vai te limitar? Sua família, seu marido, ali no caso, mas é bem difícil, não limita, né? Acaba gerando briga, desconforto. Então, só o autoconhecimento e encontrando esse equilíbrio, mesmo que você precise de uma ajuda profissional para isso, mas o equilíbrio é a chave de tudo. Eu equilibrar porque eu não sou só uma Larissa, registro de marca, profissional top. Eu também sou mãe. Sim. Eu também sou esposa. E eu também sou uma mulher que precisa de tempo pra mim, pra fazer nada, pro ócio, pro tédio. E se eu não consigo equilibrar, né, todas as facetas da minha vida, eu adoeço emocionalmente. É verdade. Eu tô feliz que falando, eu tô conseguindo equilibrar. Já fui muito mais doida, assim, em relação ao empreendedorismo. Mas é isso, esse foi o nosso 7º episódio do Zero a Marca Podcast. Thaís, muito obrigada pela sua participação. Foi um bate-papo enriquecedor, né? E com certeza vai te ajudar, você que tá do seu lado também. E ao assistir, gente, se você identificar alguma coisa, anota, procura uma terapia, procura um terapeuta. Tem todas aqui as dicas para você procurar alguém para te ajudar, né? E se você precisar ajudar alguém, já saiba, não é fazendo julgamentos, não é falando quanto aquela pessoa é importante, né? Porque a pessoa não é burra. É só estando ali disponível e isso vai fazer toda a diferença. E eu aprendi isso hoje. Porque a partir daqui eu vou agir diferente. Novamente, muito obrigada, Thaís. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Em breve teremos um outro episódio com a Thaís, mas aí fica aí de suspense. Ainda falta um pouquinho, tá na nossa agenda. É isso. Esse foi o 7º episódio do Zero a Marca Podcast. Se você gostou, curte, comenta, compartilha com um amigo. Ajude o próximo. E vamos juntos e até o próximo episódio.